Nossa aula de hoje, do dia 30 de março de 2020. Já pensou, olha só, começamos com o diário, né? Então é o seguinte, gente, hoje a gente vai brincar mais, né, do que vocês fizeram aí com aquele brincadeira que vocês tiveram uma atividade para ser realizada no Tinkercad, né? E aí, antes de eu começar aqui algumas explicações, eu quero saber de vocês aí. Abre o áudio e fala aí. Conseguiram fazer? Não? Quais foram as dificuldades que vocês encontraram? Me fala aí. Tentaram? Vamos lá, gente. Abre o áudio e fala aí, pô. Tentei algumas vezes, mas no fim deu certo. Tá, beleza. Joia, Lu. E os demais? Só ela que tentou? Adriane? Eu fiquei com dúvida naquele foto alguma coisa, eu não sabia muito bem como mexer com aquilo, só aquilo mesmo, o resto deu certo. Então, joia. Bárbara, Eduardo, Vitor. Bárbara, Eduardo, Guilherme, Vitor. Beleza, então qualquer dúvida você vai mandando aqui, Eduardo. Mas conseguiu fazer? Vitor, ok? Beleza. Bárbara, tá aí? Show. Ótimo. Beleza, então vamos lá. Então, prosseguindo aqui no Tinkercad, nos outros projetos, nós temos hoje 9 projetos para ser feito. Nós vamos passar pelos 9 aqui, tá bom? São projetos simples, rápidos, fáceis de serem feitos, mas a gente tem que passar por eles para a gente começar a entender mais ainda o Arduino e mais ainda os sensores, que são os nossos principais componentes, né? O que vocês tinham que fazer era este daqui, né, que era o projeto do semáforo, ok? Aliás, minto, o projeto de vocês era piscar, né? Eu falei errado, piscar ao mesmo tempo, correto? Me corrijam. Gente, sim, o projeto era piscar os LEDs ao mesmo tempo, correto? E não semáforo, como eu comentei. Isso. Então, beleza, joia. Então, bora lá. O semáforo, ok. Piscar ao mesmo tempo, ok, sem problemas. Então, se vocês conseguem fazer os LEDs piscando ao mesmo tempo, que vamos só dar uma volta aqui no LED piscando ao mesmo tempo. Depois eu vou mostrar para vocês como pegar esses projetos meus e colocar no Tinkercad de vocês que tem jeito, tá bom? É muito fácil e muito legal. E da mesma maneira que eu faço e vocês podem usar, vocês podem fazer e eu posso usar o que vocês fazem, né? Então pode ser uma coisa só. O que acontece aqui como tem que piscar ao mesmo tempo, né? Eu estou ligando aqui, ó, só lembrando, na porta 11, na porta 12 e na porta 13 são as minhas saídas e aqui são os meus LEDs, né? Ainda vocês podem, se vocês clicarem junto com o LED, vocês podem escolher a cor do LED, né? A gente vai fazer isso no outro projeto. Então aqui eu vou fazer exatamente o que vocês fizeram, mas com as explicações que talvez tenha passado despercebido por vocês, tá bom? Então vamos lá, bem simples e rápido. Então eu vou definir o pino 13, né, por exemplo, para nível alto, como vocês fizeram. Vou definir vou definir o pino 12. Cadê você? Pino 12 como alto e vou definir o pino 11, que são exatamente essas três saídas aqui, como nível alto. E logo em seguida, se eu quiser, depois de aceso, né, eu vou colocar aí, por exemplo, posso colocar um delay, posso colocar um...
alguma função que eu queira, função matemática. Então aqui nesse local de blocos, se a gente vier um por um aqui, bem simples e rápido, né, eu posso definir como, por exemplo, posso definir algum pino, né, aqui qualquer, como 0 ou 1, né, seria 0 nível baixo e 1 seria nível alto. Posso girar o servomotor, que a gente vai ver agora mesmo. Então, o legal aqui é que ele já tem definições prontas, basicamente, né? Porque programar isso em texto é muito chato, muito chato. A gente tem que entender um pouquinho, mas é muito chato, é muito decoreba. E a gente não precisa de decoreba, né? Vou tirar aqui. A gente tem as entradas, que é onde eu posso fazer. Quando eu estou falando de entrada, eu estou recebendo do meio externo alguma coisa, né? Então, eu vou ler o quê? Então, quando a gente tem um sensor, a gente tem que usar essas entradas. A notação, ela nada mais é do que uma anotação. Isso não entra, tanto é que está em cinza. Então, tudo que for anotação não vai entrar na programação. Então, ou seja, se eu colocar uma anotação aqui, eu posso escrever abacate aqui, né? Até colocar um símbolozinho de abacate, se ele aceitar, se não aceita. Isso daqui não faz parte da programação, ele não lê. Então, se eu colocar alguma coisa aqui, ele vai ignorar esse comentário e vai continuar para baixo, tá? Então, só como exemplo, não vem ao caso. Eu posso controlar, né, como vocês usaram, devem ter usado, acredito eu, que é o nosso aguardar. Vocês têm o repetir aí, ou seja, faça isso várias vezes antes de passar para a próxima instrução. E assim, consequentemente. É quase que a mesma coisa disso daqui, a gente vai ver depois, tá? A gente tem operações matemáticas, basicamente, né? Então, está entrando no nível 1, está entrando no nível 0, enfim. E tem as variáveis que eu posso estar criando além dessas todas aqui, né? Então, depois que ele colocar o pino 11, 12 e 13, igual nós definimos aqui, como nível alto, eu vou também colocar esses pinos aí, o 13, né, como nível baixo para eu apagar, depois o nível 12 para eu também poder apagar, que é nível baixo, e o nível 11, cadê você? Para eu também poder apagar, né? Depois disso, eu coloco aí um delay de 1 segundo, por exemplo, eu posso alterar aqui quantos segundos eu quiser, por exemplo, deixa eu autorizar aqui alguém. E aí vamos, né? E aí a gente entra aqui novamente. Autorizar mais um. Quem é? Beleza, bora lá. Então, se eu mandar executar, então eu vou executar os três ao mesmo tempo. Tá aqui. E vai aguardar um segundo, depois vai acender os três ao mesmo tempo. É isso que vocês fizeram, acredito eu, né? Todo mundo funcionou assim, como eu? Abre o áudio e responde. Sim. Sim, você vai trocar a geladeira pela Adriele? Sim, beleza, valeu. Então esse é o nosso primeiro processo. Agora, uma coisa que nós temos que entender é o texto. É isso daqui, essa brincadeira, tá ok? Então vamos lá, bem tranquilaço de entender isso daqui, mas é super importante para os próximos passos. Olha só, void setup quer dizer o quê? Esse void setup quer dizer que eu estou dando início ao meu projeto. Então, eu dou início com void setup. Depois, eu estou setando o quê? Olha, cara, aqui, ó, se vocês observarem, eu tenho o pino 13 como saída, né? Então, eu vou definir, porque lá ele é saída, lá no Arduino. Então, o pino 13, output, saída. O que quer dizer saída? Quer dizer que, deixa eu fechar aqui, definir o pino 13 aqui como saída, quer dizer que o dado está indo, aqui eu tenho um computador, né? Minha letra é muito linda, inclusive. Principalmente quando estou com o mouse. Aqui eu tenho um computador.
O que significa definir pino 13 como saída? Significa eu trabalhar nesse sentido, ó, daqui para cá. O que significa trabalhar daqui para cá? Significa que os dados vai do PC para o Arduino, correto? Então, o que significa definir saída? Significa que do PC, né, que está aqui na nossa programação, está indo para o Arduino e do Arduino está enviando para o LED. Então, toda vez que nós definimos pino como output, significa esse output aqui, ele significa o que para nós? Ele significa saída. Se é uma saída, quer dizer que eu vou enviar alguma coisa para o pino 13. Quer dizer que eu vou enviar alguma coisa para o pino 12. Quer dizer que eu vou enviar alguma coisa para o pino 11. E logo depois eu também posso ter o input. O que é o input? A gente já vai ver isso. Então vamos continuando aqui. Depois ele entra no loop. Por que ele vai entrar num loop aqui? É simples, olha só. Se a gente simular, o que está acontecendo? Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Ou seja, isso daqui vai ficar infinito dessa maneira até que você termine ou feche o seu computador, né? Como vocês já perceberam aí. Então, eu tenho que ter esse loop para fazer, cara, faça tudo isso aqui, ó. E o loop começa aonde e termina aonde? O loop ele começa aqui e termina aqui. Então aqui ele abre, aqui ele fecha, né? Então é esses dois fatores aí que eu tenho que ter, tá? Então é isso que vai acontecer com o loop de abrir e com o loop de fechar. Bom, quando isso acontece, ele vai entrar e vai trabalhar aqui dentro. O que vai acontecer? Agora a gente começa aqui, ó, né? Então vamos lá. Definir pino 13 como nível alto. Então, define pino 13 como nível alto. Então isso é a mesma coisa disso. Deixa eu autorizar ali alguém entrando. Quem é você? Luiz. Depois eu tenho definir o pino 12 como alto. Define como 12, pino alto. E depois definir pino 11 como alto. Defino o pino 11 como alto. E vou ter um delay de 1 segundo. Então tá aqui, ó, delay de 1 segundo. A gente só tem que lembrar que ele define por que 1000, né? Porque na programação aqui, que é a linguagem C, ele está trabalhando aqui, ó, milissegundos, tá certo? Depois ele define o 13 como nível baixo, tá aqui, 13 nível baixo. Define o 12 como baixo, 12 como baixo. Define o 11 como baixo, 11 como baixo. E aguarda 1 milissegundos, tá aqui, 1 milissegundos, tá certo? Então, isso daqui é onde nós temos que começar a prestar muita atenção nessa parte da programação, para nós podermos entender um pouquinho do que está acontecendo aqui, né? Isso é importante, mas isso daqui também é importante. Lembrando que tem coisas que nós conseguimos fazer na parte escrita que não conseguimos fazer na parte aqui de programação em bloco. Isso daqui é programação em texto e isso daqui é programação em bloco, certo? Até aqui tranquilo? Aí nós temos o input. Qual que é a diferença do output para o input, né? Deixa eu tirar aqui, deixar só o bloco aqui. Bom, vamos limpar esse tudo aqui. O que acontece? Quando nós estamos definindo 13 alto, nós estamos fazendo isso daqui, ó. O dado vai e vai sair. Ou seja, o LED vai acender. O dado vem, vai sair, o LED vai acender.
o LED vai acender. Ou seja, definir o pino significa enviar dados. E quando eu estou no input, que é o que eu tinha colocado ali em cima, input, o que é input? Input é o contrário, é de lá, é de lá para cá. Então, por exemplo, se eu tiver um sensor, qualquer ele que seja, a gente vai começar a trabalhar com sensores, o sensor ele faz o quê? O sensor ele define um input e não um output. Né? Por quê? Porque o sensor ele tem que ler do momento externo, um ambiente externo vai ler, vai identificar e vai mandar os dados aqui para dentro. Vou mostrar para vocês um exemplo disso, como que isso pode funcionar. Aqui mesmo nós temos no Arduino, pega um sensor aqui, por exemplo, um que dá para visualizar bem, sensor de gás. Ele não vai funcionar porque ele não está ligado, né? Mas ele funciona em partes aqui. Olha só, o meu sensor de gás. Isso daqui é o gás, né? Então, quando eu arrasto o gás, esse sensor está identificando gás de cozinha, por exemplo, fumaça, né? À medida que eu aproximo o gás do sensor, ele vai identificar nível maior. Então, o que está acontecendo aqui neste exemplo, né? Não é o Arduino que envia para o gás, é o contrário, é o gás que envia para o Arduino. Então, essas saídas aqui, elas têm que estar ligadas, o Arduino tem que reconhecer a saída. Não é igual o LED que a gente envia para o LED, é o gás que envia para o Arduino, por exemplo, né? E aí a gente tem sensor de temperatura, sensor de distância e outros sensores. Mas o que é importante nós entendermos até então? Que eu tenho o input e tenho o output. Então, eu tenho que saber que o output é o que? É saída. E o input significa entrada. Saída quer dizer que eu estou enviando do Arduino para a fonte. No caso, o LED é a minha fonte. E a entrada quer dizer que eu estou de um sensor para o Arduino. Qualquer sensor ele que seja. Bom, até aqui, tranquilo essa parte de input, output, bloco de notas e aquela programação que nós vimos aqui. Gente, dá o ar da graça aí, por favor. Tá ok? Alguma dúvida? Os demais, só dois que responderam, três responderam. Mais alguém? Tem alguma dúvida? Pode continuar. Beleza. Gente, igual eu comentei no início aqui, para a gente ganhar tempo, inclusive, ficar mais dinâmico a aula, abre o microfone e vão perguntando aí no meio, tá? Não precisa esperar eu perguntar, não. Beleza? Vai, abre o microfone e manda pergunta aí para todo mundo ouvir. Beleza? Tamo junto. E qualquer coisa, vocês dão uma de Adriele aí. Sim! Não tem problema não. Vamos embora. Tá? Então vamos lá. Então aqui, ok? Fechamos essa parte. Deixa eu voltar para os outros sensores. Os outros programas que nós já deixei separado aqui com vocês. Prontinho. O semáforo eu não vou mostrar porque ele é muito semelhante. Se vocês conseguiram fazer os LEDs piscando ao mesmo tempo, um piscar de cada vez, vocês já sabem. Né? Vamos lá para o LDR, que é outro que vocês teriam que ter tentado fazer. Né? Conseguiram fazer? Funcionou alguma coisa? Sim ou não?
Mais ou menos. O que é mais ou menos, Felipe? Mas funcionou então. Abre o microfone aí. Manda ver. Então tá bom. Alguém não conseguiu fazer? Fala aí. Que aí eu já vejo qual foi a dificuldade, a gente já discute aqui, já vê. Ah, certo. Por que, Eduardo? Que o mais difícil foi coletar os 3 LEDs com o fotorresistor. Boa, 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 boa. Você usou só um fotorresistor para os 3 LEDs, né? Só um detalhe, mesmo com fotorresistor, você não usou resistor não, né? Ou usou? Ah, tá. Porque assim, vamos lá, vamos voltar aqui então. A gente tem que lembrar que o fotorresistor, pelo próprio nome, foto, luz. Resistor, resistor à base de luz. Qual que é a diferença de um resistor desse para um LDR desse? Basicamente nenhuma. Assim, né, ele tem funcionalidades distintas, mas os dois têm resistividade interna. Esse é o problema. Então, se você tivesse usado um resistor junto com o fotorresistor, você ia bagunçar a brincadeira por completo, não ia conseguir ligar nunca, né? Então vamos lá, o que é um fotorresistor, um LDR, né? Se eu conseguir entrar aqui, não sei se como que vai estar, LDR, né? Isso daqui é o LDR que eu já mostrei para vocês, inclusive. Opa, não, quero shopping não, quero imagem. É inclusive um LDR que eu já mostrei lá no laboratório para vocês. E como que ele funciona, né? E tem vários tamanhos, vários tipos, enfim. Mas como que ele funciona? Ele basicamente capta luz. Então, à medida que ele capta luz, ele deixa passar corrente, né? Então, jogando aqui, vamos ligar em série aqui e vamos ligar aqui na porta 13, né? Com a programação, eu vou definir, como eu estou na porta 13, eu posso usar tanto esse como esse, que o incorporado já é a porta 13, né? Mas eu não gosto dele não. Eu gosto de definir, deixar tudo do meu jeito. Então vamos definir nível alto, vamos esperar aí. Aliás, não precisa nem esperar não. Só isso daqui. Vamos iniciar a simulação, né, para ver o que acontece. Tá aqui. Se eu clicar em cima do LDR, deixa eu só abaixar porque ela saiu do nome lá. Quanto mais luz eu colocar, olha só o que acontece. Mais o LED vai brilhar. Quanto menos luz, menos o LED brilha. Então quer dizer o quê? Como funciona o LDR? O LDR ele funciona de maneira: quanto mais luz brilhar, menor vai ser a resistência, mais corrente ele vai deixar passar. Então por que que aqui o LED ele está praticamente sem luz, né? Praticamente sem nada aqui? Porque a corrente que está vindo aqui tem que chegar aqui e tem que vir para cá. Primeiro que ele não vai brilhar muito porque ele tem uma resistência interna. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é o seguinte: quando você manda uma corrente para cá, por ser um fotorresistor, a função de um resistor, independente dele, é o seguinte, ó, função de um resistor. Guardem isso, hein? Função de um resistor: limitar a corrente. O que é limitar a corrente? Limitar a corrente significa deixar passar ou não energia. Basicamente é isso, né? Falando de uma maneira bem esdrúxula aí para nós. Então, se eu deixo passar muita energia, quer dizer que ele vai acender mais. Se eu deixo passar pouca energia, quer dizer que ele vai acender pouco. E assim por diante eu posso começar a brincar com esse LDR, né? Se eu colocar um resistor, aí praticamente nem vai brilhar, eu vou piorar a brincadeira por completo, né? Então essa é basicamente a função de um LDR. Se você quiser acrescentar mais LEDs, você tem que acrescentar, aconselho a ligar de outras fontes os LEDs. Quanto mais
componentes vocês tiverem, maior vai ser a resistividade. Ah, mas o LED ele é apenas um componente que emite luz. Sim, mas você tem que lembrar que um LED também tem a parte física. Então, gente, gravem isso. Todo componente que tem a parte física tem uma resistividade. Ou seja, tudo na vida tem resistividade. Não existe opção sem ser essa. Tá joia? E assim a gente vive a maravilha dos circuitos aí. Tá bom? Então, fechou? Função do LDR, então, limitar a corrente para quê? Quanto mais luz, nesse momento aqui, ó, estou falando que está chegando muita luz. Se está chegando muita luz, eu estou deixando passar corrente e vai iluminar. Tá bom? Então, quanto à função do LDR, tá ok? Gente, final de fumaça. Beleza, Bárbara. Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Qualquer dúvida, vocês abrem aí abrem o microfone aí e manda um oi aí, tá? Vamos lá pro próximo. Ah, gente, deixa eu me esquecer não, tá? Ao final da aula de hoje, mostrar como que busca os meus circuitos aqui para vocês terem no de vocês, tá bom? Vocês vão precisar. O próximo aqui, que seria a nossa placa de circuito, isso. Então vamos lá para a placa de circuito, que é o item 4. Bom, a placa de circuito aqui ele denomina como placa de circuito, né? Mas nada mais é do que um protoboard. Mas vamos aprender a usar esse protoboard. O protoboard ele tem várias funcionalidades. Então, vamos esperar abrir aqui. Aí, beleza. Deixa eu dar um zoom aqui, ficar melhor para ver. É o seguinte, ó. O protoboard ele é dividido em basicamente 3 partes, né? Essa parte do meio aqui divide o protoboard ao meio, tá? Aqui, ó. Nossa, foi quase uma linha reta. Pronto, para ninguém botar defeito. Essa parte de cima é um e essa parte de baixo é outro, tá? Então aqui não tem nada a ver com essa parte de cima. Olha só, quando eu passo o mouse aqui, vocês podem ver que essa linha fica verde. Quer dizer que toda essa linha está interligada, tá bom? Então, qualquer linha está interligada aqui, ó. Então, a linha 22, todos esses pinos interligados, a linha 21, todos esses pinos interligados em si. Entretanto, a coluna não está interligada, tá? Então, a coluna F é uma coisa da linha 21 e a coluna G vai ser outra coisa aqui em relação à linha 20. Então, elas não estão interligadas, tá? A linha está interligada, ok? Então, simbora. Assim como eu tenho a linha interligada, aqui ó, eu tenho o mais e o menos, né? Que seria o sinal positivo, a fonte e aqui o terra. Então, se eu passar no primeiro, vocês podem ver que todos eles estão interligados e aqui no menos, todos eles interligados, tá? Então, é isso que a gente precisa saber do protoboard. Ainda assim, para eu poder brincar aqui, não sei se eu tenho algum código, tem. Bom, para eu interligar, aqui é o mesmo de 1 segundo. O que está acontecendo, né? Eu tenho o GND, que vai para cá, que vai para o meu LED, que vai para lá. Daqui eu tenho alimentação, né? Ou seja, deixa eu tirar aqui, deixa eu aproximar para ficar melhor. Aí. Bom, o que está acontecendo? Olha só, esse pino que está ligado a esse, né, eles estão interligados entre si. Então é isso que a gente precisa saber do protoboard, é bem simples.
tá? Então, se eu quiser, por exemplo, ligar algum componente, deixa eu diminuir o tamanho aqui, se eu quiser ligar um capacitor nessa linha aqui, por exemplo, eu venho aqui, eu posso ligar tanto aqui quanto aqui, que eu vou estar totalmente ligado entre eles, tá? Isso é o necessário para a gente entender o protoboard, tá? É só isso, não tem segredo nenhum o protoboard, é bem simples. Aqui ele já te mostra o que está ligado ou não, vou nem perguntar se vocês têm alguma dúvida. Se tiver, dá o grito aí, por favor, ok? A próxima etapa nossa é brincar com esses alto-falantes, né? O que é isso? E aí a gente vai começar a brincar com mic, né? O que é esse mic? O microfone, o alto-falante, fazer musiquinha. Então, saca só, se eu mandar executar aqui, quem entrou aí? Camila. Então, se eu mandar executar, não acontece nada. Eu até coloquei um push button aqui, proposital. Qual que é a função de um push button? Do jeito que ele está, ele não está funcionando. Né? Assim, ele está desligado, na verdade. Está funcionando, mas desligado. Quando eu apertar, ele vai tocar um barulhinho aqui. Que deveria tocar e não tocou. Mas beleza. Se tivesse alguma coisa, ele tocaria, né? Então, vamos lá. Quando eu posso definir esses pinos aí como nível alto, nível baixo. E o legal é que ele já tem função pronta para essa caixinha de som. Aqui, ó, reproduzir alto-falante no pino, né? Qual pino? Bom, vamos lá. Eu estou no pino 7. Então, reproduzir alto-falante no pino 7, 70 com tom 60 por, vamos colocar aqui 10 segundos. Vamos simular. Não vai reproduzir nada, justamente porque ainda não apertei. Quando eu aperto, ele vai reproduzir, né? Eu coloquei o push button a nível de demonstração. Então a gente pode pegar esse push button, vamos arrancar ele e vamos ligar direto no pino 7, né? E o outro pino eu vou ligar no terra. Então vamos ligar aqui no terra, vamos ligar aqui no terra. Vamos colocar uma cor natural, que é a cor preta. Aqui, cor preta, cor preta, cor preto. Autorizar aqui a entrada de alguém ou não. Tamo junto, Camila. E aqui, pino 8 e aqui, pino 9. Né? Então vamos definir aí, ó, reproduzir alto-falante, né? Aí, no pino 8, e vamos reproduzir do alto-falante o pino 9. Bom, vai dar uma lereia aqui, né? É para dar uma lereia. Aí os três, o primeiro funcionando tudo. Eu só esqueci de colocar aqui menos segundo, né? Vai ficar 10 segundos aí vai doer. Então, vamos lá. Ele vai reproduzir aí no pino e vai ficar aí em loop intermitente, né? Então a gente pode começar a brincar com esse alto-falante aí da melhor maneira que nós queremos. Mas o que é o legal disso daí? Vamos trabalhar só com aquele lá. Se eu começar a mudar o tom, vamos colocar um tom 20. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vocês conseguem perceber que o barulho já mudou, né? Então, quando o barulho muda, quer dizer o quê? Quer dizer frequência. Então, se eu voltar aqui, por exemplo, colocar 50, ele vai emitir um outro som. Então, se eu começo a colocar outra aqui, por exemplo, 100, é outro som. O que acontece? Quanto maior for o meu som, mais agudo é.
O que acontece aqui, basicamente, é se você colocar em ordem aqui várias saídas dos pinos, você vai conseguir começar a fazer musiquinha, né? Então, se a gente pegar aqui o bloco e o texto, o que está acontecendo? O pino 7 é uma saída, né, daquele alto-falante lá. Dentro do loop, ele está falando assim, ó, cara, o pino 7, vamos colocar o tom de 5.274 Hz. Ele até coloca ali, ó, que é o Mi 8, né? Oitavo, para quem toca piano aí sabe o que, que é isso, né? E vai ter um delay de 10 segundos, né? No caso aqui, o nosso era para ser 1 segundo, ele está colocando. Tá, beleza. Ele coloca um delay de 10 segundos aí automaticamente, que é praticamente nada, né? Então, se a gente começar a alterar esse delay aqui, por exemplo, para 100, você vai ver que, se a gente acrescentar aqui, né, você vai ver que ele vai começar a controlar, quer ver? Vamos colocar lá esse delay, deixa eu puxar aqui. Ele vai começar a pulsar, né? O que seria? Ou seja, ele vai começar aí a pulsar, é muito rápido, né? Mas independente disso, ele fica pulsando o tom que você quer. E você consegue começar a criar musiquinha. Então, se a gente vir aqui no Google, música Arduino, a gente consegue achar um monte, toca música no Arduino. Esse mundo do projeto é muito bom. Ele começa a achar um monte de musiquinha. Não sei se aqui vai ter algum. Aqui, ó, aqui tem um código bacana. Aqui ele define, né, a música. O Lá, Ré e assim por diante, né? Como com essas durações aí, nas frequências, na duração que você quer, nas frequências específicas que ele já declarou aqui em cima, e assim você consegue brincar com isso daqui e fica muito, muito legal. Mas enfim, resumindo tudo, função de um alto-falante é emitir som de acordo com a frequência que nós queremos. Ponto, final, simples e objetivo, certo? Ok, alto-falante. Beleza. E os demais, ok? Beleza. Simbora para o próximo aqui. O servomotor. Né? O que é o servomotor? É simples. Ele já tem a programação pré-pronta, tá? Igual eu falei, não precisa ficar decorando isso. O legal disso, gente, é o seguinte do Arduino, é que toda a programação está pronta. A gente só precisa entender e ler, né? Então, sempre que a gente vier nas programações, normalmente vocês vão achar isso daqui, ó, tá? Mas com isso daqui a gente já consegue ter uma ideia quando não se acha a programação em blocos aqui no Tinkercad, né? Quando não se acha, a gente normalmente tem isso daqui pronto na internet, é só procurar no Google que o Google vai nos dar isso daí. Então, fazendo o processo contrário agora, o que ele está fazendo? Olha, servo 9. Pô, peraí, servo 9, o que é isso? Se a gente observar lá, ó, ele está na porta 9. Ah, beleza, né? Ele tem outras portas também, mas ele está ligado aí na porta 9. Beleza, o que mais que nós temos aqui? Ele está na posição pós de posição, né? Ou seja, ele está ligado o momento inicial dele é a posição 0. O que é a posição 0? É desse jeito, na vertical aqui e na horizontal aqui. O que mais que ele fala para nós? Dentro do loop, ele vai... O for, para quem lembra de programação aí, o for é o seguinte, ele vai do momento inicial até o momento final de 1 em 1. Tá aqui o mais de 1 em 1. Né? Então ele vai andar
de 0 até 180 e vai dar um delay nisso daqui de 15 milissegundos, né? Depois ele vai de 180 a 0, de -1 a -1. Conclusão, sem a gente ler a programação em bloco, pela programação escrita a gente consegue entender. Então ele vai andar 180, voltar 180, andar 180, voltar 180. É o que está escrito aqui na programação, né? Então olha só, ele vai andar sempre, né? Começa na posição 0, tá ali, ok? Tá ligado na porta 9, beleza? E vai de 0 a 180, de 1 em 1, acrescentando. Depois, de 180 a 0, de -1 em -1, acrescentando, correto? Depois que fizer isso, ele volta aqui de novo e vai fazer isso. Agora vamos para a programação em bloco, isso daqui, né? Deixa eu tirar o texto aqui, só para ficar melhor para vocês verem. Tirar esse comentário, que não precisamos dele. E, enfim, o que ele está fazendo? Olha, tudo que está cinza é comentário, né? Então a gente não precisa do que está em cinza. Mas vamos lá. Contagem dos pinos para cima, de 1 em 1, começa da posição 0 até a posição 180, correto? E gira servo do pino, qual pino que ele vai estar? No pino 9, né? Em pós-graus, ou seja, de 1 em 1 grau ele vai andando. Depois ele vai esperar 15 milissegundos e não segundos, né? Depois ele vai contar para baixo de 1 em 1 até de 180 a 0 e não de 0 a 180, é o contrário. E aí ele vai girar o pino 9, que é onde o Arduino ali, né, tá gravado. Cadê? Tá aqui, pino 9, é onde ele está ligado. E vai esperar 15 milissegundos, tá ok? Então vamos ver isso daí acontecendo. Deixa eu simular aqui. Simulei. Tá aí, andou 180, parou, 180, parou, 180, parou. O que ele está fazendo? Ele está andando 180. Deixa eu chegar para cá. Aqui. O que ele está fazendo? Ele está andando 180, parando. Tá? Então aqui ele está indo de -1 em... Agora ele está indo, né, de 1 em 1, de -1 em -1. De 1 em 1, de -1 a -1. Então ele sempre está indo nessa... Fazendo primeiro toda essa parte aqui de cima, né? Então, ó, vamos lá. De 0 a 180. Né? Então ele zerou 180, parou. Agora ele está vindo aqui. Então, o que é o passo 1? O que é o passo 2? Esse é o passo 1. Quando ele voltar, é o passo 2. Tá? Então ele vai fazer esses passos aí até, como diz, infinitamente isso acontecendo. Então, qual que é a função então do servomotor? Simples e objetivo, girar. Né? A gente só tem que lembrar, o servomotor tem essa palheta aqui, igual na imagem real, né? Digamos assim. Deixa eu abrir aqui para vocês verem o servomotor. Tá? Então, o servomotor. Vai abrir aí algumas imagens. Ele é pequenininho, azul, eu não sei se vocês chegaram a ver. Né? Isso daqui é um servomotor, tá ok? Ele é pequenininho, bem pequeno mesmo. Metade cabe um pouco maior do que uns 2 dedos seu, tá ok? Então, o que está girando é aqui em cima, ó. Ele colocou uma cruz lá, né, para identificar. Então, é aqui em cima que está sendo girado. Então, sempre ele vai rodar nesse sentido 180. A função dele, repetindo, é simplesmente girar, né? E aí ele vai girar para abrir, para fechar, para rotacionar alguma coisa, depende do seu projeto, tá ok? Então isso é a função de um servomotor, certo? Simples e objetivo. Alguma pergunta em relação ao servomotor? Tranquilo?
Gente, ok? Beleza, fechou. Ó, vocês estão guardando tudo isso, né? Porque o trabalho de vocês vai ser usar todos esses componentes, tá? Então, depois, igual eu falei, no final da aula, eu vou mostrar para vocês como que pega esses projetos meus aqui, que eu fiz, e vocês têm que entender depois cada processo desse para depois poder montar o projeto de vocês, tá certo? Então, vamos lá para o próximo, que é o sensor de gás. Ele é muito simples também de ser entendido, né? Agora, tudo que nós estávamos fazendo até então são projetos para poder fazer enviar os dados, né? Agora, nisso daqui, o projeto é receber dados. Então, uma coisa muito interessante é o seguinte, olha, aqui já não existe programação em bloco mais, tá? Então, olha só, tudo, o PIN, né? Quem que essa programação? Eu peguei uma programação pronta na internet, igual eu falei, a vantagem é essa, tem muita coisa pronta. Então, ele está definindo isso daqui como um pino 2, como um pino 3, como um pino 4, né? E o sensor como A3, tá certo? Então a gente vai ver o que é esse sensor A3 aí. E se vocês observarem, o sensor A3, ele é basicamente quem? Ele vai ser justamente como o sensor, como dados de entrada. Ou seja, a partir deste momento, deixa eu fechar aqui, a partir desse momento, não é apenas enviar os dados para o LED. Os dados têm que entrar no Arduino também. Então, como que isso daqui vai funcionar? O sensor de gás, que é esse cara, vai detectar, vai enviar para o Arduino vai detectar, que dependendo da quantidade de gás, vai enviar para o LED. Ou seja, o que está acontecendo aqui no código? Ele vai detectar, olha só, se o nível do gás for acima de 80, quem que é o pino mera, né? Que ele detecta aí é o pino 4. Quem que está ligado ao pino 4? Olha só, o pino 4, que é esse carinha aqui, né? Quem que está ligado a ele? O LED vermelho, tá? Então, se a gente vier aqui, ó, acompanhar esse fio, é o LED vermelho. Aqui é o pino 4, aqui é o pino 5 e aqui é o pino 6, correto? Então, opa, desculpa, eu fiz errado. É o 3 e aqui é o pino 2, que são esses pinos aqui, né? Bom, então o que ele está falando aqui para nós basicamente? Ele fala o seguinte, olha só, o pino 4, se for maior do que 80, o nível do gás, quando ele está colocando 80, é um valor interno do Arduino. Ele detecta, o sensor ele detecta uma certa quantidade de gás. Quanto maior ele detectar, quer dizer que mais gás vai ter, tá? Então ele detecta, se for maior do que 80, tá aqui, ó, apenas o pino vermelho é que vai ficar alto, os outros vão ficar baixo. Se for próximo de 60, o vermelho e o amarelo é que vai ficar alto e os outros vai ficar baixo. E assim ele começa a brincar de acordo com o que for detectado. Então ele pega esses níveis aí e vai detectando, colocando, ó, não, agora é alto, não, agora é baixo, não, agora é alto e assim por diante. Então, olha só, se for acima de 20 apenas, né, o pino, o verde e o amarelo, pino 2, pino 3,
é que vai ficar alto, o vermelho vai ficar baixo. Então, o que quer dizer? Quanto maior for a detecção, né, quanto mais detectar aqui, mais vai ficar próximo de acender o LED vermelho. Vamos simular isso daqui para nós podermos entender melhor o que está acontecendo e fazer a comparação. Se a gente clicar aqui, vai vir a fumaça, né? Então, o que está acontecendo? O pino verde está aceso. Por que o pino verde está aceso? Porque ele não está detectando nada. É o que está escrito aqui, né? Vamos limpar essa programação, esses dados aqui. Agora eu vou aproximar até acender o pino amarelo. Quando é que vai acender o pino verde e o pino amarelo? Aqui, ó. Quando o nível do gás for acima de 20. O que é 20? 20 partículas, 20 milhões de partículas, né? Não sei se ele chega a explicar aqui, eu não me lembro disso, tá? Não. Então, for acima de 20 partículas, tá? Então, quando eu aproximo, aproximando, ele está detectando partículas, já começa. Aí, acendeu, né? Então, a partir desse momento que chega, ou seja, opa, peraí, está acima de 20, vai acender. Se eu chegar mais próximo um pouco, chegar nessa função aqui, ó, quando for acima de 40, o pino verde vai apagar, o pino vermelho vai ficar apagado e apenas o amarelo é que vai ficar aceso. Então vamos lá, vamos tentar. Vamos aproximar devagar para apagar o verde. Aproximando. Ele vai acender o vermelho, vai detectar. Aí. Então, ou seja, tem muita fumaça, está acima de 40 milhões de partículas, né? E em cima disso, então ele está fazendo o que? Olha, se está acima de 40, o pino verde apagado está aqui, o pino vermelho, amarelo está aceso, está ali, e o pino vermelho está apagado, beleza? Entretanto, se eu chegar mais um pouco perto, o que vai acontecer? Ó, acima de 60, o pino verde vai continuar apagado, né? Entretanto, o amarelo e o vermelho é que irão acender. Então, vamos chegar mais perto. Chegando. Aí, chegou. Então, agora eu estou aqui, ó, 60, acima de 60 partículas por milhões por partículas, né? Então, ele está nessa posição aqui. E se a gente for um pouco além, deixa eu apagar aqui, para não confundir. Quando for acima de 80, estado crítico nesse caso, o verde e o amarelo vão ficar apagados e apenas o vermelho, cara, chegou nível crítico, aciona uma buzina, faz alguma coisa aí. Então a gente pode aumentar aqui, tá aí, apagou o amarelo, apagou o verde, apenas o vermelho está aceso. Então, ó, é nível crítico. O que a gente poderia adicionar aqui? Por exemplo, eu posso adicionar um servomotor para abrir a janela. Eu posso adicionar uma buzina, né? E embaixo de cada condição dessa, ó, em cada condição dessa daqui, aqui embaixo, por exemplo, né? Deixa eu parar a simulação, senão não vou conseguir. Aqui embaixo, bem aqui, ó, deixa eu colocar diferente, cheio de x. Bem aqui eu posso colocar um tom de música, né? Por exemplo, olha, se for vermelho, pisca os 3 alto-falantes. Se eu colocar aqui, ó, pisca só 2 alto-falantes. Se eu colocar aqui, pisca meio alto-falante, só um pouco, e assim por diante, né? E aí você pode começar a brincar com os sensores, tá? Então posso colocar, ó, detectou muito, faz o servomotor rodar, faz um tom poder aparecer aí e assim por diante. Então começa a brincar com isso daqui, tá ok? Alguma pergunta em relação à função aí desse projeto e a função do
do sensor de gás, que a função do sensor de gás é justamente detectar quantidade de partículas, milhões por partícula, né? Partículas por milhões, que é o ppm. Tá ok? Tranquilo? E aí? Dá o ar da graça aí. Sim, sim, beleza. Alguém tem alguma dúvida? Fale agora ou fale depois. Não? Beleza. Então, bora continuando para o nosso próximo projeto. Tá? Projeto 8. Vamos lá. Projeto 8, que é o sensor de distância. Ele é a mesma maneira, não vou ficar entrando em detalhes aqui, tão em detalhes, porque ele é igual ao sensor de gás. Gente, os sensores eles funcionam basicamente da mesma maneira. Tem algum fator externo que precisa de dados para mandar para o Arduino fazer alguma coisa, né? Então, se você observar, aqui qual que é a ordem? Eu vou detectar, vou mandar para o Arduino, esse é o primeiro passo. E depois o Arduino manda aqui para o LED alguma coisa, né? Ou seja, na verdade vai mandar para cá. Vamos fazer o processo reverso aqui, ou seja, vamos mostrar o funcionamento, depois entender a programação, que é muito importante. Deixa eu reduzir aqui. Cliquei aqui, ele vai me dar aqui uma área, né? Se ele deixar eu pegar a área, né? Aí, então olha só. Deixa eu abaixar. Tá aqui. Então, à medida que eu estou aqui, olha só, o LED vermelho é que está aceso. À medida que eu aproximo, os LEDs vão acendendo. Acendeu um, acendeu outro, mais um e por último, o último LED. E se eu sair dessa área aqui, ó, opa, espera aí. E se eu sair dessa área, né, que é a área de cobertura, essa área cinza, sei lá que cor é essa, né? Se eu sair dessa área, o que que acontece? Automaticamente os LEDs têm que apagar, né? Por que ele vai ter que apagar? Porque eu saí da área de cobertura dos LEDs, né? Então, se eu saio da área de cobertura dos LEDs, os LEDs não vão me reconhecer. Então, é basicamente isso. É simples, objetivo, bem tranquilo de entender, mas o mais importante disso tudo é também a gente entender um pouquinho da programação aqui, nesse caso em bloco, né? Ou seja, ele está definindo o nosso sensor ultrassônico, né? Que ele definindo o quê? Como o pino 6, 7, 8, 9, 10 para os LEDs, né? Tá aqui, ó, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aqui, todos esses LEDs. E de acordo com o que se define, vai acender, vai apagar. Tá longe, apaga. Tá perto e assim vai. Então, olha só. Quando o sensor, né, de distância, DST de distância, e aqui a gente tem vários outros sensores, você pode jogar aí. Então tá aqui DST como ler sensor de distância, que eu acabei de apagar sem querer. Que beleza, hein, Fábio? Mas beleza. Então, quando ele está lá, ler sensor de distância, não sei se aqui no texto ele vai continuar. Não continua, né? Então, eu tenho o sensor ultrassônico, que é a mesma coisa. Eu queria explicar aquele outro. Depois eu recupero. Se vocês vierem... essa programação eu peguei direto do Arduino. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu apagar esse daqui. Que a gente já mostra para vocês a importância ali. Aqui no Arduino a gente já tem programação pronta. Cadê? Acho que foi daqui que eu peguei.
Bom, não foi daqui, mas serve. Eu tenho um sensor de distância. Está aqui. E à medida que eu coloco o DST, ele vai verificar. Deixa eu iniciar a simulação aqui. E ele vai falar para mim, olha, peraí, você está longe? Acende um LED. Você está perto? Acende outro LED. Você está perto? Acende outro LED. Ou seja, o que o sensor DST faz? É simples. Esse cara do lado direito envia dado. E esse cara recebe dado. Então quer dizer que um objeto, quando ele detecta um objeto, como que ele sabe que a distância está longe ou perto? É para o objeto. Imagina que tem uma mão aqui ó, vindo. A mão, o sinal vai e volta, vai e volta, vai e volta. Quanto mais rápido o sinal for e voltar, ele sabe que está perto. Funciona como um radar. Você está na estrada, no carro. Como que o radar sabe que você está em alta ou baixa velocidade? Né? Um radar de frequência. Justamente, ele manda sinal para o seu carro e seu carro, o sinal vai bater e vai voltar. A velocidade que o sinal vai e volta é a velocidade que ele sabe calcular a velocidade do seu carro, né? Então é muito simples o funcionamento do seu sensor aí, tá? Depois eu vou colocar aqui para vocês, não tenho medo de não dar tempo, soltar as perguntas para vocês aí. Depois eu vou refazer o projeto e mando aqui para vocês, tá ok? Mas a funcionalidade do sensor, sensor ultrassônico ou sensor de distância é esse. É enviar e receber, um envia, o outro recebe, e à medida que envia e recebe, quanto mais perto o objeto tiver, mais rápido o sinal vai chegar, mais próximo ele sabe que estará do objeto, certo? Tranquilo, sensor de ultrassônico ou sensor de distância, a mesma coisa. Eu não sei quem que falou aí, o Igor, porque eu estava no Ctrl Z, Igor. Tenho medo dele travar, tem hora que ele trava usando. Aí, boa, Igor, não estava lembrando da função. Mas beleza, obrigado aí pela ajuda. Bom, deixa eu executar aqui o código. O problema é que eu apaguei o código, ele já salvou e já... Só se ele alterar o código também. Não, ele já está em outro processo, é porque eu já apaguei a programação, Igor. Por isso que ele não vai, fiquei com medo disso. Mas depois eu mando para vocês aí, tranquilo. Tá? Ok, o funcionamento do sensor. Os demais. Beleza, tranquilaço. Eu vou refazer o projeto e já deixo disponível para vocês, tá? Então vamos lá, o último nosso, bem simples também, que é o Opa, não quero semáforo não. Tá? Cadê você? Sensor de distância foi sensor de temperatura. Então bora, o que é o sensor de temperatura? É o próprio nome. Ele detecta uma certa temperatura. Acabou. Não tem mais o que fazer, não tem mais o que pensar, né? Então, quando detecta uma temperatura, o que esse carinha vai fazer? Vamos testar aqui, né? Ou seja, se a gente vier aqui e aumentar a temperatura, ele vai acionar um barulho chato pra caralho, né? Então, à medida que aumenta, ele vai tocando o som. Então, o que está acontecendo aqui, que é muito importante a gente entender, né? Mesma coisa. Ele vai definir o sensor de temperatura aqui qualquer, né? E no caso esse TMP, temperatura, e vai colocar na porta, aqui a gente tem
vai ter uma saída. Ele colocou uma saída Hello World que ele está colocando num display LCD. Depois eu mostro para você, a gente vai ver mais para frente como funciona o display LCD. É muito legal. Então, ele define a temperatura, né? Se a temperatura estiver alta ou baixa, ele vai fazer a função. Então, é só uma questão de conseguir definir a sua temperatura. Cadê ela? Aqui. Ele está definido na porta A0, né, aqui, ou seja, é um sensor, então entra e aqui sai. Então entra do lado analógico e sai do lado digital, tá? Então o que entrar aqui vai ser a temperatura em graus Celsius. Então a partir do momento que for acima de 28 graus, então ele vai fazer o quê? Ele vai emitir um tom de 1 segundo, né? Então, se a gente simular aqui, a partir de 28 graus Celsius, ele vai emitir alguma coisa, né? E aí, esse sensor de temperatura, ele mede a temperatura, óbvio, e faz basicamente isso. O que é legal é que a gente deixa o sistema funcionando de acordo com as nossas necessidades, né? Então, a gente pode colocar um sensor de temperatura com LED, com LDR, com servomotor. Então, por exemplo, a gente pode fazer agora uma casa automatizada, tá? Então, a gente pode brincar aqui agora, por exemplo, eu vou criar uma casa colocando um sensor de temperatura, vou colocar um sensor de um servomotor. O sensor de temperatura vai detectar a temperatura que está a casa, o LDR detecta a luminosidade, o sensor de fumaça vai detectar fumaça e vai gerar um servomotor e assim por diante. E agora isso é o nosso trabalho, que eu vou passar para vocês depois, tá? Que é colocar todos esses elementos funcionando em prática. Claro, não todos de uma vez, mas parte deles. E vocês poderão escolher ali, eu vou passar todo o projeto depois de como isso vai funcionar. Tá ok? Não se preocupem, vai estar tudo passo a passo. Eu vou tirar aulas para a gente reunir aqui, os grupos se reunirem e conseguirem fazer esses projetos acontecerem. Tá certo? Sensor de temperatura, detecta a temperatura à medida que você consegue colocar a função aqui. Lembrando que aqui nós já temos função matemática, né? Então, se a gente mudar a função matemática, 28, olha só que legal. Quer dizer o quê? Que vai tocar, vamos lá. Então, quando está acima, ele não faz nada. Só se a gente conseguir em algum momento, que é muito difícil, colocar o sensor em 28 graus Celsius, né? Então, você pode mudar, que é essa operação matemática aqui. Então, você pode conseguir brincar com essas operações aí, ou se você quiser também colocar abaixo de 28, né? É outra opção. Então, a gente pode colocar a temperatura alta, que ele não vai detectar, e abaixo ele vai detectar alguma coisa, né? Para esse barulho chato daqui, barulho do capeta, mas enfim. E vai definir, se ele detectar, ele envia para a porta 9, né? Deixa eu colocar aqui, vocês estão vendo? Está aqui porta 9. Então, quem que é a porta 9? Porta 9 está aqui, que vai enviar o som pro buzzer, né? Que a gente denomina buzzer. Então, quem que é esse cara? É aquele cara lá, ó, lá no início que a gente reproduzir do falante, o pino 9, com tom de acordo com a temperatura. Quem é a temperatura? É um sensor que está aí no pino A0, né? Então, qual que é a função de vocês agora? Eu vou deixar lá no portal em 5 minutos uma atividade para vocês responderem, já postarem, tá ok? Atividade muito simples, muito tranquila. Em 2 minutos vocês conseguem fazer isso antes da próxima aula. E aí depois eu já vou passar, na quarta-feira é que eu vou passar o projeto para vocês, tá certo? Então, antes de nós finalizarmos, sensor de temperatura, quanto ao código, quanto ao funcionamento, tá ok? Beleza. Pergunta que eu tenho agora, eu quero o feedback de vocês. Então
Então, quanto aqui a gente fechou, já vou mostrar como pegar projeto, como que eu faço em relação à explicação, em relação à velocidade que eu estou indo, tá ok, tá tranquilo de entender, posso continuar assim? Ok, Igor, vou diminuir. Lembrando, gente, vai me dando um feedback aí enquanto eu tô indo, tá? Porque eu tô, como diz, tô acostumando com o nível de vocês, com a velocidade de vocês agora pela internet, né? Mas tamo junto, tá? Pode deixar, Igor. Querem que voltem em algum projeto? Explica de novo agora. Temos tempo. Não? Ok? Podemos dar seguimento? Beleza. Então, show. Como que eu faço então para recuperar projetos, para ver projetos, né? Olha só, se eu vier no meu aqui, na minha área, né, todos os projetos que a gente faz no Tinkercad, eles são públicos, tá? Então é o seguinte, quando eu tenho vou pegar um aqui qualquer, 2, semáforo, né? Se vocês vierem na área de vocês e mandar aqui, ó, buscar circuitos e digitar exatamente 2, semáforo e clicar em buscar, além de achar um monte de semáforo aí, vocês vão achar o meu. O meu vai estar aí em algum local. Não sei aonde, mas vai. Né? Ou vocês podem buscar também por nome. Tá? Mas é basicamente isso. É só ir lá, buscar. Uma hora vocês vão achar o meu aí. Não sei que hora não, mas vai. Cadê? Aqui tem um. Enfim, tem outros aí também, não necessariamente o meu. Né? Vocês podem buscar de outras pessoas. Então é só ir lá e digitar. Aqui está um semáforo, né? Alguém fez ele e assim por diante, tá? Vou tentar uma coisa aqui. Eu não sei se ele busca por nome. Nunca tentei. Acho que busca por nome. Um monte de Fábio, né? E, porra, tudo louco. Mas enfim, é só buscar os projetos aqui em buscar. Então deixar aqui em circuitos. E aí vocês têm todos os títulos, né? É só pausar o vídeo aí e digitar que tá ok. Beleza? Alguma dúvida, gente, para hoje? Tá tranquilo? Beleza, então, gente. Então a gente encerra a aula aqui. Já vou deixar agora em 5 minutos a atividade lá no portal, tá joia? Já postem, por favor. Aconselho vocês a responderem agora. É muito simples, bem tranquilo. E na quarta-feira eu passo as orientações para o trabalho de vocês, tá joia? Brigadão e até quarta. Tamo junto. Lembrando, toda aula, mesmo horário, mesmo local, bate pronto aqui. Momentos antes da aula eu envio o link para vocês, tá joia? Brigadão e agora mesmo eu disponibilizo a aula lá no YouTube e já compartilho o link para vocês. Valeu!